Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui para mostrar a vocês a expansão de Elder Sign. Elder Sign é esse jogo aqui, né? Eu já botei algumas fotos e tudo mais, e eu vou fazer o unboxing dessa expansão. Eu tenho essa expansão aqui, a Unseen Forces, há algum tempo, só que eu, como não jogava muito Elder Sign, eu nunca abri ela. E aí, como eu resolvi abrir tenho jogado Elder Sign, estou pegando as mecânicas novamente para de repente fazer um vídeo, eu resolvi fazer aqui o unboxing para mostrar para vocês. E aí, aproveitando, mostro também o Elder Sign. Então vamos começar mostrando o Elder Sign aqui. Eu já jogo ele, não é unboxing nem nada, então o jogo já está fora da caixa há algum tempo. Vem aqui, propaganda, ele é um jogo da Fantasy Flight. Ele gira em torno do Cthulhu, né? Que são os contos de Lovecraft. Ele é um jogo com bastante fator sorte, você rola dados e tudo mais. Mas ele tem um fator de diversão bem interessante. Eu gosto de separar as coisinhas aqui nessas caixas organizadoras. São os dados que ele vem nele. E aí basicamente você vai enfrentando os desafios através desses dados. Eu não costumo eslivar, e essas cartas aqui são mais difíceis ainda pelo tamanho. Mas assim, basicamente o jogo ele tem as cartas dos mitos anciões, né? Que são aqui eles: Itaqua, Nafsoth, Aratoth, Ig e o famigerado Cthulhu. Tem os heróis, que a gente sorteia, né? E esse fator sorteio pode fazer o jogo ser muito fácil ou muito difícil, porque tem alguns personagens que são muito fortes, como por exemplo a Jane Barnes. Todos eles têm uma habilidade especial. Aqui tem a sanidade e aqui tem a vida dela, né? E aí todos eles têm uma habilidade. A Jane Barnes ela é muito boa porque ela descarta qualquer item que ela tenha para você adicionar os dados especiais, que são esses aqui, o amarelo e o vermelho. Normalmente você só joga com os dados verdes para completar as missões de cada carta. Que cartas são essas? São essas aqui. Esse jogo ele não tem um tabuleiro que você ande por ele e tudo mais. Você vai ter essas cartas, você abre 6 cartas dessa, e aí cada um no seu turno pode tentar resolver esse desafio aqui. Como que você resolve esse desafio? Você joga os dados e você tem que tirar essas faces. Se você conseguir, você ganha isso daqui, que aqui no caso é um item único e uma estrela. Cada mito tem que completar tantas estrelas para você fechar ele e ele não vir à Terra. E ele também vai ganhando os Doom Tokens, que são essa trilha aqui. Se ele completar aqui, ele surge. E aí você enfrenta ele, não enfrenta mais isso aqui. E aí tem o ataque dele, enfim. Mas isso eu vou explicar melhor no vídeo dele. Eu estou mostrando isso daqui só para vocês terem uma ideia do que tem no básico, porque depois eu vou vir para a expansão. Então aqui tem as cartas comuns. Depois das cartas comuns tem as cartas de outros portais, né? No portal de outro mundo, no caso, que são essas aqui. Elas têm geralmente algum nível de dificuldade mais equilibrado e poderes melhor, você ganha mais itens. Por exemplo, essa daqui você perde muito e ganha só uma estrela e um item único. Essa daqui tem uma coisinha só a mais, e você perde menos e você ganha uma estrela, aí aparece um Doom Token, né, no caso, mas você ganha um item a mais, enfim. Tem algumas que são muito boas, outras são muito ruins, enfim, é totalmente sorte isso aqui. Você vai sortear as cartas e tem que enfrentar, né? Às vezes aparece uma carta que te desestabiliza totalmente durante o jogo, você não consegue às vezes passar com o personagem que você está jogando pela dificuldade que ela tem, porque você não consegue adicionar mais dados e o fator sorte também não ajuda muito. Aqui é o relógio, onde cada turno que se joga, o relógio anda, e quando dá meia-noite, o ancião faz alguma coisa, através das cartas mito. Aqui são as cartas mito. São essas aqui. Ela tem 2 efeitos, um efeito quando dá meia-noite e um efeito quando o relógio fecha e volta meia-noite de novo, né? Então, esse jogo, ele não tem traduzido, pelo menos até onde eu sei, não tem traduzido. Então,
só em inglês, e aí que tem os aliados, as cartinhas das magias, dos itens comuns e os itens únicos. Então ele é um jogo com dados, cartas, e você monta um setup bem simples, mas que é divertido, porque ele tem algumas cartinhas diferenciadas, né? As cartas onde seriam as salas, por exemplo, elas são maiores do que o normal. Tem aqui o portão onde você fica esperando entre um e outro, e aí nesse portão você pode fazer algumas coisas. Você pode jogar um dado para ver se você ganha aqui um item, você pode recuperar sua vida e você pode trocar os troféus. Os troféus são esses pontos aqui. Cada carta dessa tem um valor, e conforme você vai derrotando ela, você vai guardando e depois você troca. Vendo aqui, ó, Elder Sign é aquela estrelinha. Se você conseguir 10, você ganha uma estrelinha que vai te ajudar a derrotar o ancião. Aqui são os monstros. Algumas cartas, elas, ou anciões, eles invocam um monstro, e aí ele substitui na carta um item. Geralmente, se tem esse quadrado branco aqui, você bota aqui em cima. Se não tiver nenhuma carta dessa, você bota em alguma outra qualquer. E é basicamente isso, né? Então o Elder Sign é isso. Deixa eu só abrir aqui para você ver o setup dele. Aqui tem uma foto do setup. É mais ou menos isso, tá vendo? O portal, o relógio, aí os pontos de vida, os dados, enfim. E você vai trocando essas cartas conforme você vai completando, vai abrindo nomes. Beleza? Esse manual aqui, ele tá em inglês, ele é do original, mas você consegue encontrar o manual traduzido na internet, o que às vezes pode te facilitar para você entender as regras e tal. Se você não manja muito de inglês, você consegue jogar. As cartas em si, o texto dela é quase que irrelevante, porque é só de roleplay mesmo, só para dizer o que tá ali e tal. Basta você entender que você tem que tirar esses resultados e uma frasezinha que às vezes influencia. Essa daqui, no caso, se você tirar um terror, que é essa face aqui do dado, se você tirar essa face aqui, você descarta o dado se você não usá-lo. Então é uma dificuldadezinha a mais nessa carta, né? Vou botar isso aqui pro lado para mostrar para vocês agora o Unseen Forces. Esse básico aqui, ele tem uma quantidade bem grande de heróis, se eu não me engano, de investigadores. São 16 investigadores que tem. Nessa Unseen Forces eles vão adicionar mais alguns investigadores, se eu não me engano são mais 8. Ele tem uma mecânica nova ali que eu ainda não li o manual. Deixa eu botar aqui pro lado e aí a gente vai ver. Aqui está o Unseen Forces, né? Ele aqui adiciona mais 2 dados que são novos, deve ser por conta da mecânica. Eu não sei se dá pra ver aqui, mas ele tem Black Dice, 8 investigadores a mais, 8 investigadores cards. São mais 8 investigadores novos. O Mito de Cthulhu, ele tem vários jogos. Nesses panfletos da Fantasy Flight, esse é um jogo da Fantasy Flight. Ele tem aqui o Eldritch Horror, tem outros. Aqui só tem o Eldritch Horror, mas tem outros jogos do Cthulhu. Enfim, com mecânicas às vezes até mais complexas. Então, quando comprei esse daqui porque eu estava em busca exatamente dessa simplicidade em certas mecânicas. Tem alguns deles que a mecânica tem, se eu não me engano, Arcan Horror, que a mecânica é bem mais complexa e o jogo se torna bem mais extenso. Aqui é um manualzinho que vem adicionando provavelmente as novas regras, a New Rules. Isso aqui depois eu vou ter que ler. Provavelmente deve ter traduzido na internet também, eu não cheguei a procurar ainda, mas provavelmente tem. Aqui são as cartas, aqui tem novas criaturas. Os tokenzinhos, eu não tinha mostrado no último, mas os tokenzinhos dos heróis são esses quadradinhos. Esses aqui são os Doom Tokens, que a gente usa para colocar os pontos de sanidade, de vida, conforme você vai perdendo. Atrás das cartas, tá vendo? Tem um dizerzinho e eles também valem troféu. Essas daqui não valem porque
são cartas que devem ser mais difíceis. E eles têm uma ação especial aqui, por exemplo. Essa daqui, quando retorna a marca da criança de Abof. Essa aqui já é de alguma coisa da regra nova. Shout of Abof deve ser alguma regra nova que eu não conheço. Ele vem mais algumas cartas mito. Isso aqui também é da mecânica nova. Essas cartas aqui. Bênção e maldição. Isso aqui é algum efeito. Isso aqui é algum efeito novo. Bênção no caso, e maldição. Eu ainda não li, então eu não sei. Isso aqui, aí já são as cartas. Deixa eu tirar aqui. As cartas mito. Provavelmente nessas cartas aqui devem ter efeitos relacionados à nova mecânica. Mais itens únicos, mais magias, mais itens comuns e mais aliados. Aqui só tem 3 aliados, mas enfim. Então essas são as cartas que vieram. O vermelho e o amarelo são especiais. Esses daqui também devem ser adicionados em ocasiões específicas. E aqui são as cartas onde a gente vai enfrentando. Por exemplo, essa carta aqui, mano, é já tensa. Ela, quando entra, ela trava o dado vermelho e amarelo. Então já é uma carta que, às vezes, ela para resolver não é tão difícil, tá vendo? São 2 pergaminhos e uma caveira. Aqui você sempre completa por linhas. Nessa daqui não exige uma ordem, então você pode... Tirou um pergaminho, uma caveira, você completa aqui. Tirou só um pergaminho, você pode completar aqui. Então, é uma carta relativamente fácil. Para você soltar os 2 dados, ela acaba se tornando uma prioridade, né? Você vê que essa daqui é bem mais difícil. Você tem que tirar 2 caveiras, depois uma caveira, um terror, ainda perde 1 de vida. Mas também, e cada terror que você tirar que não utilizar aqui, que você tirar a mais, você perde 1 de vida. Então, é uma carta bem mais difícil. Você vê que ela exige mais, né? Então essa daqui são as cartas a mais. Nossa, geralmente os monstros ficam em cima. Faz muita diferença. Você pode, aqui não tem ordem obrigatória, você pode resolver em qualquer ordem. Essa daqui, por exemplo, tem a setinha, então você tem que obrigatoriamente resolver nessa ordem. Você vê que o material é bom, sabe? É uma cartinha bem durinha. E a impressão também é bem bonita. Mas é padrão Fantasy Fly, né? Vamos ver o resto. Aqui são os novos anciões que foi adicionado nessa expansão. Seus ataques e tudo mais. Glack. Abof, ó. Shields of Abof. Tem alguma coisa a ver com esse cara aqui. Aquela carta. Eu gosto muito do tema, não conheço tanto. Então, talvez quem conhece muito de Cthulhu e tal de Lovecraft já vai saber quem é o Abof, os efeitos e tudo mais, sem ler ali. Mas eu não conheço tanto. Essa personagem aqui, eu não sei porquê, agora que eu tô vendo aqui. Mas a Mandy Thompson, ela tem no Elder Shore. No Elder Shore não, no Elder Sign, no básico. Não sei porque veio a cartinha dela de novo. Realmente não sei. Não sei se essa expansão não é independente, porque só vem 2 dados. Então necessariamente você precisa do básico para jogar. Não sei porquê, mas enfim. Esse daqui também, o Vicente Lee. Eu acho que tem mais cartas aqui que eram repetidas, mas esses são os heróis. Mandy Thompson, Carolyn Fern, Rita Young, atleta, Jacqueline Fine, Wilson Richards, Handman, The Soldier, Mike Harrigan,
Vancouver, The Musician. Enfim, esses aqui são. E essas cartas também, se você reparar, lá no básico não tem. São algum efeito novo também, alguma mecânica nova que foi adicionada. Talvez essas cartas elas entrem lá no portal, junto ao portal. Porque assim como tem o portal lá no portal tem aqueles efeitos específicos. Aqui no portal tem os efeitos específicos. Talvez essas cartas aqui, eu acredito que elas entrem adicionando algum efeito. Esse efeito, por exemplo, First Aid, tipo um hospital, alguma coisa que você pode curar seus ferimentos. Aqui tá parecendo a mesma coisa. Não, mas aqui você rola 3 dados. Aqui você rola um só, então já são fatores diferentes, né? É isso. Unseen Forces é a expansão de Elder Sign. Elder Sign por si só já é um jogo, como eu falei, ele é um fator sorte, mas ele é bem divertido, assim. Tem horas que é lógico, né? Quando você empaca naquele maldito resultado que você não consegue, é um pouco irritante, mas quem joga jogo com fator de sorte sabe que isso aí faz totalmente parte da realidade do jogo. E esse daqui não é diferente. Mas o apelo dele maior é a arte, que é muito bonita. O tema, que é um tema que muita gente gosta, né? Que é terror, meio arte nouveau. Mas o jogo é bem divertido, assim. E agora a vantagem dele é que você pode jogar solo. Então você pode pegar, montar, pode jogar com um personagem ou controlar mais de um. Então é isso. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Quem quiser, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, que isso é o que nos move a continuar fazendo vídeos. Valeu!